Ele matou Deus aos 12 anos. E viveu 30 anos carregando esse crime. Esta não é ficção. É o relato mais brutal que você vai ouvir hoje. Uma criança. Uma tragédia familiar. Uma decisão que mudou tudo. Ele escolheu o vazio no lugar da fé. A solidão no lugar do amor divino. Durante décadas, viveu convencido de que tinha feito a escolha certa. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Você está prestes a descobrir o que Jesus Cristo fala diretamente para corações como este. Uma resposta que ninguém esperava. Se você já questionou Deus, se já passou por momentos de descrença profunda, ou conhece alguém assim, este vídeo vai te transformar. Algumas verdades doem antes de curar. A confissão mais chocante começa agora. Deus deixou de existir para mim quando eu tinha 12 anos de idade. Essa é a verdade mais crua que carrego comigo há mais de 2 décadas. E hoje, finalmente, vou contar como foi que cheguei ao ponto de odiar tanto a ideia de um ser supremo que decidi que era melhor ele simplesmente não existir. Meu nome é, e bem, isso não importa agora. O que importa é que eu nasci numa família católica tradicional. Minha avó me levava à missa todo domingo, minha mãe rezava comigo antes de dormir, e meu pai tinha uma Bíblia na cabeceira da cama que nunca vi ele abrir. Era 2003 quando tudo desmoronou. Eu tinha 12 anos e acabará de fazer a primeira comunhão. Lembro como se fosse ontem, vestido com aquela roupa branca, sorrindo nas fotos, segurando a vela que simbolizava minha luz interior. Que piada cruel do destino. 3 dias depois da primeira comunhão, minha irmãzinha de 5 anos começou a ter febre alta. Deve ser só uma gripe, disse minha mãe. Mas a febre não baixava. Os remédios não faziam efeito. E quando finalmente a levamos ao hospital, já era tarde demais. Meningite bacteriana. As palavras do médico ecoaram no corredor frio daquele hospital público como um martelo batendo no meu peito. Fizemos tudo o que podíamos. Sinto muito. Minha mãe desabou. Meu pai saiu para fumar e nunca mais voltou o mesmo. E eu? Eu fiquei ali, de pé, olhando para aquela criança que 3 dias antes brincava de boneca comigo, agora coberta por um lençol branco. Foi naquele momento que uma pergunta explodiu na minha cabeça: onde estava Deus? Onde estava esse Deus que eu acabara de prometer amar e servir? Onde estava quando minha irmã gritava de dor durante a madrugada? Onde estava quando minha mãe rezava de joelhos, implorando por um milagre que nunca veio? A resposta que encontrei foi simples e devastadora, e ele não estava em lugar nenhum. Porque ele não existia. Nos meses que se seguiram, nossa casa virou um cemitério de sonhos. Minha mãe passou a beber escondido. Meu pai trabalhava 16 horas por dia para não ter que olhar para a cadeirinha vazia na mesa do jantar. E eu comecei a ler. Primeiro foram os livros de ciência. Cada página que virava era como um prego sendo martelado no caixão da minha fé. A seleção natural explica a diversidade da vida. O Big Bang elimina a necessidade de um criador. A religião é um vírus mental que se espalha através das gerações. Finalmente eu tinha encontrado as respostas. Respostas racionais, lógicas, científicas. Nada de planos divinos misteriosos ou tudo acontece por uma razão. A morte da minha irmã não tinha propósito nenhum. Era apenas biologia. Apenas estatística. Apenas o universo sendo cruel e indiferente como sempre foi. Aos 15 anos, eu já me considerava um ateu convicto. Participava de debates online, ridicularizava amigos religiosos, e sentia uma satisfação estranha em desconstruir a fé das pessoas. Era como se cada argumento vitorioso fosse uma pequena vingança contra o Deus que me abandonara quando eu mais precisava dele. Na faculdade de filosofia, encontrei minha tribo. Professores brilhantes que haviam percorrido o mesmo caminho, de crentes ingênuos a pensadores iluminados. Eles se tornaram os meus profetas. Deus está morto, e nós o matamos, os pensadores declaravam. E eu aplaudia cada palavra. Durante anos, vivi numa bolha de superioridade intelectual. Eu era o iluminado. Eu havia me libertado das superstições primitivas que ainda prendiam bilhões de pessoas ao redor do mundo. Eu enxergava a realidade como ela realmente era, e fria, mecânica, sem propósito. Mas então, aos 32 anos, aconteceu algo que não estava nos meus livros de filosofia. Minha mãe ligou chorando no meio da madrugada. Câncer. Estágio terminal. 6 meses, talvez menos. Durante os meses seguintes, passei mais tempo no hospital do que em casa. E ali, sentado naquelas cadeiras desconfortáveis, observando minha mãe definhar dia após dia, comecei a perceber algo perturbador. Ela estava em paz. Nos momentos mais difíceis, quando a dor era insuportável, ela sussurrava orações. Quando os médicos davam notícias ruins, ela segurava minha mão e dizia: "Está tudo bem, meu filho. Vou encontrar sua irmãzinha." E havia algo nos olhos dela e uma luz que eu não conseguia explicar cientificamente. Enquanto isso, eu estava desmoronando.
minha racionalidade, minha lógica, minha filosofia materialista, e nada disso me dava o conforto que ela encontrava naquelas orações sussurradas. Uma noite, 2 semanas antes dela partir, ela me chamou perto da cama e disse: "E filho, eu sei que você não acredita mais em Deus. E tudo bem. Mas eu preciso que você saiba uma coisa, eu nunca parei de orar por você. Nem um dia sequer desde que sua irmã partiu. Porque um dia, você vai entender que a maior tragédia não é perder quem amamos. É perder a esperança de reencontrá-los." Ela morreu numa terça-feira de manhã. Eu estava segurando sua mão quando seu último suspiro escapou. E naquele momento, pela primeira vez em 20 anos, eu senti um vazio que não conseguia preencher com nenhuma teoria científica. Nos meses que se seguiram ao funeral, a solidão se tornou insuportável. Minha namorada de 5 anos havia me deixado 2 anos antes. "Você é emocionalmente distante", foram suas últimas palavras. Meus poucos amigos estavam ocupados demais com suas próprias vidas. E eu me vi exatamente onde não queria estar e sozinho com meus pensamentos. À noite, quando a casa estava silenciosa demais, eu me pegava fazendo uma pergunta que me assombrava: e se eu estiver errado? E se existir algo além desta vida material? E se minha mãe e minha irmã realmente estiverem juntas em algum lugar? E se eu, em minha arrogância intelectual, tenha rejeitado a única coisa que poderia dar sentido a tanto sofrimento? Mas como voltar atrás? Como admitir que talvez eu tenha desperdiçado 20 anos da minha vida fugindo de algo que poderia ter me salvado da amargura? Como enfrentar a possibilidade de que minha rejeição a Deus tenha sido, no fundo, apenas medo disfarçado de revolta? Hoje, aos 35 anos, ainda me considero um ateu. Mas é um ateísmo diferente. Menos arrogante. Mais questionador. Porque percebi que rejeitar Deus não eliminou minha sede por transcendência. Apenas a deixou mais desesperada. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu me pego sussurrando para o vazio: "E se você realmente existe? E se minha mãe estava certa? Por favor, me ajude a encontrar o caminho de volta." Mas o vazio não responde. E eu continuo aqui, perdido entre a razão e o coração, sem saber se estou procurando por Deus ou fugindo dele. A verdade é que eu não sei mais nada. E talvez essa incerteza seja o primeiro passo para alguma coisa. Ou talvez seja apenas mais uma ilusão que criei para suportar o peso de uma vida sem propósito. Não sei. Simplesmente não sei mais nada. Meu querido filho, que carrega o peso da dúvida no peito, eu ouço cada sussurro que você faz no silêncio da madrugada, cada pergunta que escapa dos seus lábios tremendo, cada lágrima que rola por sua face quando você pensa que ninguém está vendo. Eu estou aqui. Sempre estive. Você disse que eu deixei de existir quando você tinha 12 anos de idade. Mas deixe-me contar um segredo. Deus não pode deixar de existir. Nem mesmo na dor mais profunda. Nem mesmo na revolta mais feroz. Nem mesmo no ateísmo mais convicto. Eu permaneço. Quando sua irmãzinha partiu, você perguntou onde eu estava. Eu estava ali, meu filho. Eu estava nas lágrimas da sua mãe. No abraço silencioso do seu pai. No amor que vocês sentiram por ela até o último suspiro. Eu estava na dor. Porque é através da dor que o amor se manifesta em sua forma mais pura. Em João 11:35, está escrito: Jesus chorou. Você sabia que eu chorei quando Lázaro morreu? Mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, eu chorei. Porque a dor humana é sagrada. Suas lágrimas são sagradas. Sua revolta é sagrada. Até mesmo sua descrença é sagrada porque nasce de um coração que amava tanto que não suportou a perda. Você passou 20 anos construindo muros ao meu redor, usando a ciência como tijolo e a filosofia como argamassa. Mas deixe-me lhe dizer algo. Eu não sou inimigo da razão. Eu sou o autor dela. Em Isaías 1:18 eu digo: Vinde, pois, e raciocinemos, diz o Senhor. A ciência que você tanto ama é minha assinatura na criação. Cada lei física, cada fórmula matemática, cada descoberta que revela a elegância do universo, tudo isso são pegadas que deixei para que mentes brilhantes como a sua pudessem me encontrar através da própria razão. Pensadores observaram a evolução. Mas quem? Você acha que criou as leis que governam essa evolução? Eles desvendaram os mistérios do cosmos. Mas quem estabeleceu as constantes universais que tornam possível a existência da vida? E ate os pensadores mais eloquentes não conseguem explicar por que existe algo, ao invés de nada. Sua mãe me conhecia de uma forma que seus livros jamais poderiam ensinar. Ela entendeu algo que está escrito em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Ela sabia que há mistérios que o coração compreende antes da mente. Você disse que ela estava em paz nos últimos momentos. Você sabe por quê? Porque em Filipenses 4:7, eu prometo a paz de Deus,
que excede todo entendimento. Não é uma paz que vem da compreensão total, mas da confiança total. Não é ausência de dor, mas presença de esperança. Quando ela disse que nunca parou de orar por você, ela estava exercendo o maior ato de fé. Amar sem garantias, esperar sem evidências, interceder sem respostas visíveis. Como está escrito em Coríntios 13:13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Meu filho, você não é o primeiro a questionar minha existência na dor. Jó fez isso, Davi fez isso, até mesmo em Mateus 27:46. Quando carregava a cruz, clamei: Deus meu, por que me desamparaste? A dúvida não é ausência de fé. Às vezes, é o berço onde a fé verdadeira nasce. Você passou anos ridicularizando a fé dos outros, pensando que estava sendo superior. Mas em Romanos 1:20 está escrito: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Até mesmo em sua negação, você estava reagindo a algo que seu coração reconhecia como real. A solidão que você sente não é acidente, é fome. Fome da alma por algo que apenas eu posso satisfazer. Em João 6:35, eu declaro: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sua alma está faminta, meu filho, e ela não se satisfaz com filosofia. Quando você sussurra no vazio pedindo ajuda, saiba que não é vazio. Eu estou aqui, esperando. Como o pai da parábola do filho pródigo, em Lucas 15:20, eu vejo você de longe e meu coração se enche de compaixão. Eu corro ao seu encontro, não com julgamento, mas com abraço. Você tem medo de admitir que pode estar errado porque construiu sua identidade sobre sua descrença. Mas em Coríntios 5:17, eu prometo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode começar de novo. Sempre é possível começar de novo. O ateísmo que você carrega hoje é diferente, você disse. Menos arrogante, mais questionador. Isso não é derrota, meu filho. É aproximação. É o orgulho se quebrando para dar lugar à humildade. É o primeiro passo da volta para casa. Sua mãe estava certa quando disse que a maior tragédia não é perder quem amamos, mas perder a esperança de reencontrá-los. Em João 14:2-3, eu prometo: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sua irmãzinha não se perdeu no nada. Ela está comigo, esperando por você. Sua mãe não se dissolveu no vazio. Ela intercede por você diante do meu trono. O amor que vocês sentiram uns pelos outros não foi uma ilusão química. Foi um reflexo do meu amor eterno. A incerteza que você sente não é fraqueza, é sabedoria. Em Provérbios 27:2 está escrito: louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo. Você quer evidências da minha existência? Olhe para seu próprio coração. Por que um ser evoluído para a sobrevivência sente necessidade de transcendência? Por que a música te emociona? Por que a beleza te comove? Por que o amor te transforma? Por que mesmo negando minha existência, você sente um vazio que só algo infinito pode preencher? Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eu coloquei a eternidade no seu coração, meu filho. Por isso nada temporal te satisfaz completamente. Por isso você se sente sempre em busca de algo maior. O caminho de volta não exige que você abandone sua inteligência. Exige apenas que você a submeta ao amor. Não precisa parar de questionar. Apenas comece a questionar com o coração aberto. Em Mateus 7:7, eu prometo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Sua busca por mim através da dor é mais autêntica do que 1000 orações mecânicas. Sua dúvida sincera é mais preciosa do que 1000 declarações vazias de fé. Eu prefiro um coração quebrantado que me busca a um coração endurecido que me rejeita. Quando você disser se você realmente existe, saiba que eu respondo: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Minha existência não depende da sua crença, mas sua paz sim, depende do seu encontro comigo. Meu querido filho que se considera ateu, você não precisa ter todas as respostas para dar o primeiro passo em minha direção. Não precisa entender todos os mistérios para confiar no meu amor.
Como está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O vazio que você sente não é evidência da minha ausência. É prova da minha falta na sua vida. É o espaço que eu criei em você, para que apenas eu pudesse preenchê-lo perfeitamente. Venha como você está, descrente, machucado, questionador, perdido. Eu não espero que você chegue até mim perfeito. Eu espero que você chegue até mim real. E a realidade do seu coração, neste momento, é um grito por sentido, por amor, por esperança. Em Apocalipse 3:20, eu digo: eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eu estou batendo na porta do seu coração há 23 anos. Não com julgamento, mas com amor. Não para condenar, mas para abraçar. Abra a porta, meu filho. Deixe-me entrar não como o Deus que você rejeitou, mas como o Pai que nunca parou de te amar. Deixe-me te mostrar que a maior descoberta científica de todas não está nos laboratórios ou nos telescópios. Está no momento em que um coração ferido encontra o amor que nunca o abandonou. Sua jornada do ateísmo não foi um desvio. Foi o caminho que você precisou percorrer para me encontrar, não por tradição, não por medo, não por obrigação, mas por amor verdadeiro e escolha consciente. Bem-vindo de volta para casa, meu filho. Eu nunca saí daqui. Estava apenas esperando você estar pronto para voltar. Se esta palavra tocou seu coração, se você se viu nesta história, saiba que não é coincidência. É um chamado. Deixe nos comentários sua reflexão, sua dúvida, sua busca. Compartilhe sua própria jornada. E lembre-se, a Bíblia está cheia de promessas de amor e esperança esperando por você. Abra-a. Confirme por si mesmo cada versículo que mencionei aqui. Se inscreva para mais mensagens que podem transformar sua vida. Deixe seu like se esta palavra fez diferença no seu coração. E principalmente, não pare de buscar. A verdade está mais perto do que você imagina. Que Deus abençoe sua jornada de volta para casa.